Capítulo 3 do livro de Ezequiel, o profeta. E disse-me ainda: Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. E então eu abri a minha boca e ele me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como mel. E ele disse-me ainda: Filho do homem, vai até a casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Porque tu não estás sendo enviada a um povo de fala estranha, nem de um idioma difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de uma fala estranha e de um idioma difícil, cujas palavras tu não possas entender. Se eu aos tais te enviara, seguramente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, pois eles não querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de coração duro e de fronte obstinada. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e a tua fronte forte contra a fronte deles. Como um diamante mais duro do que a pederneira, fiz a tua fronte, não os temas, nem te assombres com os seus olhares, porque eles são uma casa rebelde. Disse-me mais: Filho do homem, receba no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. E vá então aos do cativeiro e aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então levantou-me o espírito e eu ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo dizendo: Bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E eu ouvi então o ruído das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras, e o ruído das rodas acima e defronte delas, e o ruído de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu entrei em amargura no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Então vim aos dos cativeiro em Tel Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam e permaneci ali, pasmado entre eles por 7 dias. E aconteceu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eis que eu fiz de ti um atalaia sobre a casa de Israel. E tu ouvirás a palavra da minha boca e avisarás a eles da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não advertires, nem falares para advertir o ímpio do seu mau caminho, e salvar a sua vida, o homem ímpio morrerá em sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, nem do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando um homem justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser um tropeço diante dele, ele morrerá. Porque não o advertindo tu, ele morrerá no seu pecado, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se tu advertir o homem justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, ele seguramente viverá, porque ele foi advertido, e também tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava ali sobre mim, e disse-me ele: Levanta-te e vai até a planície, e eu ali falarei contigo. Então levantei-me e fui até a planície, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar, e eu caí sobre o meu rosto.
Então o Espírito entrou em mim, me pôs em pé, e ele falando comigo me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Mas tu, ó filho do homem, vê, eles colocarão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Tu não deves sair ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e tu ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e deverás dizer a eles: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Capítulo 3 do livro do profeta Ezequiel vai falar sobre a grande missão de Ezequiel. Quando nós recebemos a palavra de Deus e quando nós recebemos os mistérios do Senhor, nós somos instruídos a falar ao povo aquilo que Deus determina. Quando o Senhor disse que ele falaria ao povo rebelde, ele disse para Ezequiel não temê-los, porque o Senhor estava com ele. E estar numa casa de Israel com um povo rebelde é entender que o sobrenatural vai acontecer. É entender que o Senhor tem um propósito para tudo, porque o Senhor, ele abria a boca de Ezequiel para falar mensagens dos céus. E quando nós compreendemos que as mensagens dos céus, elas são sobrenaturais para as nossas vidas, nós compreendemos que Deus em todas as coisas tem um propósito a cumprir. O propósito maior para a visão de Ezequiel era falar ao povo rebelde. Mas o propósito maior de Deus para aquele povo rebelde era compreender que Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e no momento que ele quer. E para provar aquele povo que Ezequiel era um profeta escolhido e que ele não foi ouvido e que muitos deixaram de ouvir por ter um coração rebelde. E quantas vezes os profetas são levantados, porque diante da presença de Deus, nós compreendemos que nada somos sem Ele, que somente a presença de Deus que pode fazer, e Ezequiel estava preparado, porque ele sabia que a glória não era para ele, a glória era para Deus. Ezequiel estava preparado porque o seu coração não estava no mundo, o seu coração estava no reino celestial, estava nas almas, estava no propósito e na obediência, porque o Senhor queria entregar algo grande a Ezequiel. Então o Senhor estava preparando ele, o Senhor estava levantando ele, o Senhor estava ensinando ele, dando visões a ele. E quando Deus fala que ele estava sendo alicerçado, Ezequiel sabia que ele ia para um povo de duro coração. E quando você fala para uma pessoa que tem um coração aberto, um coração disponível, um coração pronto para ouvir, você compreende que aquela pessoa recebe a palavra de uma maneira transformadora, especial. Mas quando você vai falar para um povo de um coração duro, de um coração machucado, de um coração ferido, fechado, de um coração orgulhoso, com ego, com orgulho, com ganância, de um coração obstinado, de um coração que tem projetos carnais antes do espiritual. Então Ezequiel estava sendo moldado. E para que nós possamos viver o mundo espiritual, nós precisamos ser moldados. Nós precisamos ser alicerçados. Nós precisamos ser preparados. Nós precisamos receber visões, receber mistérios, receber a palavra, porque é assim que Deus quer levantar homens e mulheres de Deus disponíveis para servir a Deus.
Homens e mulheres de Deus disponíveis para fazer a obra. Homens e mulheres de Deus para sentir a presença de Deus, para se mover junto à palavra de Deus. Existe uma ligação grandiosa entre o mundo físico e o mundo espiritual. E quando nós entendemos, aqui no versículo 3 diz que essa palavra é doce como mel. Porém, ela é amarga para a carne, mas para o espírito, ela é doce. Quando nós entendemos que a nossa luta espiritual nos faz afastar-nos da palavra, porque o inimigo das nossas almas não quer que nós recebamos a revelação que está nessa palavra. Quando nós recebemos a revelação que está nessa palavra, nós recebemos o bom alimento. Nós transmitimos a palavra, a mensagem de Deus para Israel, para pessoas de coração duro, para pessoas que não querem se dobrar à palavra. Porque é muito mais fácil você pregar para aqueles que já têm o coração aberto, que estão disponíveis a receber a palavra de Deus. Mas quando você vai para um campo onde as pessoas não querem, onde as pessoas estão fugindo dessa palavra, onde as pessoas estão rebeldes, não querem ouvir, não querem deixar Deus fluir. Então a comissão de Ezequiel foi para levar essa palavra. E Deus falou para Ezequiel: olha, Ezequiel, é um povo rebelde, um povo que não quer me ouvir, um povo arrogante, um povo insensível, coração duro, impiedoso, um coração que está obstinado aos seus próprios prazeres, às suas próprias vontades. É um povo de dura cerviz, é um povo de amargura, é um povo que não vai querer te ouvir, é um povo que fala outra língua, fala línguas diferentes de você, que vai fechar os ouvidos para você, mas você vai lá. E se Deus fizesse isso conosco, qual que seria o nosso comportamento? Qual seria a nossa postura? Qual seria a nossa mensagem? Quando nós entendemos que o Senhor, Ele faz dessa casa rebelde o sobrenatural através da vida de um profeta, Ezequiel, ele não viu as consequências, mas ele somente serviu, somente entendeu o propósito sobre a vida dele. E quando nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, não há nada que separe-nos do amor de Deus. Não há nada que nos afaste do amor de Deus. Não há nada que faça nos voltar atrás, porque a palavra é viva, a palavra edifica, a palavra instrui, a palavra movimenta o mundo sobrenatural. Que você possa ser impactado diante dessa palavra. Que assim como foi na vida do profeta Ezequiel, que viu o sobrenatural, que nós possamos viver no mundo sobrenatural. E que nós possamos compreender o mundo espiritual e agir de acordo com a vontade de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Que os projetos de Deus para você sejam efetivados através do sobrenatural. E que nós possamos estar firmes nessa palavra. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém.